Tudo bem? Tudo joinha com vocês? Vamos hoje à correção do exercício 1D, terceiro exercício usando o laço pré-teste com fluxo verdadeiro. O exercício D diz o seguinte: elaborar um programa que apresente o somatório dos valores pares existentes na faixa de 1 até 500. Veja que eu tenho que somar os valores pares de 1 a 500. Então nós vamos fazer um somatório. Logo eu sei que eu vou precisar aqui de uma variável, vamos chamá-la de S, começando em 0, o meu I começando em 1, indo até 500, mas de quanto em quanto? Quando eu digo de 1 a 500 e não informo a quantidade do incremento, isso significa que nós vamos escolher obrigatoriamente 1. Porque se eu quisesse que fosse os números de 1 a 500, de 2 em 2, obrigatoriamente eu tenho que dizer de 2 em 2. Quando nada é dito, a gente assume o valor 1. Por exemplo, se eu pedisse agora para você contar até 5, começando com 1, 2, 3, 4 e 5. A maior parte das pessoas pensa, quando eu falo conte até 5, pensa em começar a contagem com o valor 1. Isso significa que 96% das pessoas começam em 1. Apenas 4% diria 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui nesse contexto eu estou contando 6 vezes e não 5 vezes como aqui. Temos que tomar cuidado, porque quando eu estou falando em conte até 5, de 1 a 5, a maior parte das pessoas pensa de forma ordinal. Uma minoria pensa na forma cardinal. Então, se eu quisesse contar 5 vezes a partir de uma forma cardinal, começaria em 0 e estenderia até 4. Mas a gente diz de 1 a 500, eu estou definindo o valor inicial, mas de quanto em quanto? De 1 em 1. Se eu quisesse que você contasse de 1 a 5, de 2 em 2, eu diria conte de 1 a 5, de 2 em 2, ou conte até 5, de 2 em 2. Então, 1, 3 e 5. Ok? Vamos então à montagem do exercício. Vamos começar o programa com o símbolo de terminal sinalizado como início. A definição da variável S com o valor 0. Agora a definição do valor do contador do laço. Vamos usar aqui a variável I, de iteração. Então, meu I é atribuído a 1 e meu I avança de 1 em 1 até que o I seja maior que 500. Então, enquanto o meu I é menor que 500, enquanto esta condição aqui for sim, vou refazer aqui para melhor visualização, enquanto for sim, eu vou somar os valores que são pares. Agora, como saber se um valor é par ou ímpar, contando de 1 em 1? É só aplicar aqui aquela regra da divisibilidade que eu falei no capítulo 4. Na tomada de decisões. Então aqui o meu R é atribuído, o R de resto é atribuído ao valor do I menos 2, porque eu quero saber se o número é par ou ímpar. Para saber se o número é par ou ímpar, eu divido ele por 2. Multiplicado, lembrando que a multiplicação no diagrama de blocos é definida com o símbolo chamado círculo X, onde o I é dividido com o operador div por 2. Lembrando que o operador div é um operador de divisão que opera considerando que o valor, o resultado, o quociente da divisão, é um valor inteiro. Aqui, então, eu coloco o seguinte: se esse meu R for igual a 0, se sim, então S é atribuído a S mais a variável I. Caso contrário, eu não faço nada, porque eu quero somar os valores pares de 1 a 500.
Então aqui vem um conector. Após a operação, eu faço o incremento do I, onde I é atribuído a I mais 1. Volta no laço. Quando a condição for falsa, ocorre a saída do laço. Coloco então o display apresentando o resultado da soma e finalizo então o meu programa com o símbolo de terminal rotulado como fim. Eu não vou fazer neste momento o teste de mesa dessa operação, porque eu vou deixar para fazer esta parte utilizando o ambiente Turbo Pascal, com a linguagem Pascal e depois com a linguagem Lua. Aí no Turbo Pascal eu faço aquela movimentação passo a passo que eu estou mostrando em algumas aulas práticas. Então aqui eu codifico como programa, capítulo 5, exercício 1D, variáveis em uso. Eu tenho S, eu tenho I e eu tenho a variável R, todas elas do tipo inteiro. Meu início, onde o S começa com 0, meu I começa com o valor 1, e enquanto meu I é menor ou igual a 500, faça R atribuído a I menos 2 vezes I div 2. Se o R for igual a 0, o valor é par. Então, S é atribuído a S mais o I. Fecha aqui do conector como fim se. Após o conector eu coloco então o contador do I atribuído a I mais 1. Já sabemos que quando eu chego em I atribuído mais 1, o próximo comando é fim enquanto, uma vez que eu estou nesta posição do diagrama. A partir daí, escreva S e o fim do meu programa. Gostaria de, nesse momento, abordar o seguinte. Se eu quisesse fazer os números ímpares, em vez de R igual a 0, porque R igual a 0 eu estou usando para detectar par, se eu quiser fazer o R como ímpar, eu coloco diferente de 0. Aí seria para o ímpar, usando aqui o valor 2. Se fosse, eu quero detectar os múltiplos de 3. Então seria R atribuído a I menos 3, vezes I div 3. R igual a 0 seria múltiplo de 3. R diferente de 0 não é múltiplo de 3. Lá, dando continuidade à correção dos exercícios, vamos agora executar em linguagem Lua e linguagem Pascal o exercício 1D do capítulo 5, que se refere ao uso de laço pré-teste com fluxo verdadeiro, apresentando o somatório dos valores pares de 1 a 500. Diferentemente das outras aulas, nesta aqui eu vou iniciar a aula com a parte prática executando o programa na linguagem Lua. A partir da linguagem Lua, perceba na linha 2 e na linha 3 a inicialização das variáveis S e I, a definição do bloco enquanto entre as linhas 4 e 10. Veja que o comando while vai executar sua ação enquanto o I for menor ou igual a 500. Na linha 5 eu faço o cálculo do resto, fazendo a divisão do valor I por 2, e na linha 6 eu verifico se esse resto é igual a 0. Na linguagem Lua, o símbolo de igualdade é feito com dois sinais de iguais juntos. Isto se faz necessário, uma vez que o sinal de igual isolado é usado para representar uma atribuição. Após a execução do programa, a gente espera visualizar o valor 62.750 na tela. Então vamos executar o programa. Veja a apresentação do valor 62.750 e vamos, na sequência, ao programa escrito na linguagem Pascal.
De forma similar ao programa na linguagem Lua, o programa em Pascal também inicializa as variáveis S com 0 e I com 1, e o comando while executa a instrução I menor ou igual a 500 dentro de um bloco, verificando se o R, por exemplo, é igual a 0. Sendo R igual a 0, S será atribuído a S mais I. Vamos executar o programa e estamos esperando ver como resultado o valor 62.750. Após a execução do programa, a gente percebe que o valor apresentado foi menos 2.786. Na verdade, o cálculo está correto. O que ocorre aqui é que a linguagem Pascal trabalha os dados, as variáveis do tipo inteiro, trabalha elas como 16 bits, e numa posição de memória de 16 bits, só é possível, por exemplo, representar valores entre negativo e positivos na faixa de menos 32.768 até 32.767. Assim sendo, o tipo de dado usado como inteiro é inadequado para representar os dados da memória. Precisamos usar um outro tipo que o Pascal possui, que é o long int. O long int é um tipo de dado inteiro de 32 bits. Assim sendo, ele consegue trabalhar com valores numa faixa maior que o valor de 16 bits. Por exemplo, em 32 bits é possível trabalhar com valor na faixa de menos 2.147.483.648 até 2.147.483.647. Vejamos então o programa em execução. Note agora que o programa apresentou o valor 62.750. Eu quero aproveitar esse momento e fazer com que esse programa seja executado passo a passo, para que você veja aquela barra de seleção, a barra de fluxo, entrando na decisão quando o R for 0 e pulando essa decisão quando o R for diferente de 0. Para que isso seja possível, eu não vou deixar esse valor como 500, porque isso vai dar um número de passos muito grande. Eu vou colocar aqui apenas 10. Eu quero então apresentar o somatório dos valores pares de 1 a 10. A propósito, o somatório dos valores pares de 1 a 10 é igual a 30. Eu vou preparar agora o ambiente com a vigilância das variáveis e também das condições I menor ou igual a 10 e a condição R igual a 0. Depois eu vou ajustar o tamanho da tela e aí a gente, na sequência, volta na apresentação do programa. Estando o programa em execução, em modo passo a passo, veja que as variáveis S e I foram então inicializadas com 0 e 1. A condição I menor ou igual a 10 é verdadeira, então isso indica que a barra entra dentro do laço. O R nesse momento não tem valor, está com 0, mas o I está com 1. Se eu pegar 1, dividir por 2 de forma inteira, o resultado do quociente é 0, mas o resto será 1. O resto sendo 1, observe que a condição R igual a 0 é falso. Então significa que essa barra não entra nesse bloco. Essa barra salta para o I atribuído a I mais 1. Veja isto. Nesse momento o I se torna 2. O AND volta o processamento para o while. Agora o I está com 2. 2 é menor ou igual a 10. Então esta condição é verdadeira. A barra de fluxo entra dentro do laço. O R nesse momento está com 1. Mas se eu pegar aqui o valor 2 do I, dividir por 2, eu vou ter um resto 0. O resto sendo 0, a condição R igual a 0 se tornou verdadeira, essa barra entra junto ao S atribuído a S mais I. Nesse momento, o valor de S é somado ao valor de I de forma cumulativa. Após o processamento do S, a barra é posicionada em I atribuído a I mais 1, que soma mais 1 em I e volta para a linha while. A partir de agora, eu vou apenas executar o movimento passo a passo, e eu peço então que você preste atenção atentamente para ver os momentos em que a barra entra dentro do processamento S atribuído a S mais I e o momento em que ela não entra dentro desse processamento.
Agora que a variável i está com o valor 10 e 10 é menor ou igual a 10, ela vai entrar mais essa vez dentro do bloco. Vou calcular aqui o resto da divisão de 10 por 2, que esse resto é 0. Então a condição if r igual a 0, then a condição r igual a 0 é verdadeira. Entra dentro do bloco e vai fazer a soma desta última ação. O i agora é atribuído a i mais 1, o i está com 10 mais 1, 11. 11 é maior que 10, então o while ficou falso. A próxima ação é pedir então a apresentação do valor S na tela e o encerramento do programa. Veja que na tela o valor 30 é então apresentado. Espero, a partir deste exemplo prático, ter dado a você uma visão mais concreta a partir da correção do exercício feito anteriormente. Agradeço sua atenção, um grande abraço e até mais.